Mas bora falar sobre o principal de hoje, que é o lateral esquerdo Matheus Bidu, jogador que estava por último do Corinthians, e essa informação inicial de um interesse do Goiás para contar com o atleta foi divulgada pelo Globo Esporte ainda na noite da terça-feira. O Matheus Bidu, que atualmente tem 24 anos de idade, inicialmente esse interesse do Goiás em pegar por empréstimo o jogador até o final do ano. Segundo o Globo Esporte, o Corinthians só liberaria caso o Goiás arcasse com 100% dos seus salários. Possivelmente o Matheus Bidu deva receber na casa de 150 mil reais, no máximo os 200 mil lá no Corinthians. Não consegui confirmar esta informação, mas deva girar mais ou menos dentro dessa casa, o que não seria um empecilho para o Goiás, já que terá um orçamento maior para o futebol, destinado em 2024. Uma informação mais recente, confirmada pelo meu parceiro, o Periquito Brisado, ele colocou o seguinte: recebemos a informação que o Corinthians e o Goiás já teria acertado com o lateral esquerdo Matheus Bidu, e o jogador já estaria a caminho de Goiânia para assinar. Essa informação recebida pelo Periquito Brisado e ainda não tem a confirmação junto com o Goiás, que hoje é um clube muito fechado, é muito difícil você conseguir falar com algum, por exemplo, dos conselheiros, dos diretores, enfim, e checar qualquer outra informação. Mas a tendência é que isso aconteça. Acharia sim a chegada do Matheus Bidu. Nesse momento ainda não é algo oficial, mas já tem sim esse encaminhamento. Algo espetacular, sabe? Acho que o melhor lateral esquerdo aí do Goiás de contratações, é óbvio, eu prefiro o Sander, por exemplo, do que o Matheus Bidu, porque a gente já conhece o Sander, já sabe o que pode esperar, mas dentro de uma realidade de Série B, o Goiás que já sofreu muito nos últimos anos com essa posição, é um jogador que chega com mais experiência, 24 anos, e duas excelentes Série B no seu currículo, tanto em 2021 quanto 2022. É justo colocar também a temporada do Matheus Bidu de 2020 no Guarani, onde ele também participou de 41 jogos, 4 gols marcados e 5 assistências. Então tem 3 boas disputas da Série B do Brasileirão. Na Série A foi razoável pelo Corinthians. Eu não acompanhei, obviamente, todos os jogos do Corinthians, mas eu acharia o Matheus Bidu uma boa opção na composição do elenco. Inclusive vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do Bidu nesta última Série A do Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, uma nota média segundo o SofaScore de 6,97, bastante preenchido também pelo lado esquerdo do campo. O que a gente pode falar sobre as suas principais características de jogo? É um lateral esquerdo mais ofensivo do que defensivo. Ajuda bastante naquela saída de bola, principalmente pelo lado esquerdo. Na minha avaliação, é um jogador que tem sim uma característica muito semelhante ao do Sander. Eu acho o Sander um pouco melhor no aspecto defensivo, no combate, na vontade e muito mais. E o Sander tem uma taxa de acertos, por exemplo, em cruzamentos, na batida, na bola parada, melhor do que o Matheus Bidu. Mas é sim um jogador com características semelhantes. Você pode, por exemplo, numa formação com o Bruno Melo e o Matheus Bidu, uma boa saída de jogo, bem trabalhada, por exemplo, ali pelo lado esquerdo do campo. Além disso, um lateral que apoia bem, chega bem na linha de fundo. Eu lembro daquele jogo dele contra o Goiás lá na Série B de 2021, salvo engano, o Matheus Bidu ali titular pelo lado esquerdo, e aparecia muito no campo ofensivo, com finalizações de longa distância, também algumas tabelas, principalmente com o Regis, camisa 10 do Guarani naquela Série B, onde ele conseguia chegar bem até a linha de fundo e fazendo o cruzamento para trás, um pouco mais aberto. É um lateral que sempre me agradou. Pelo Cruzeiro também foi muito bem na Série B de 2022. Até hoje não consigo entender por que não foi comprado, Segundo informações, pelo Cruzeiro no caso. Segundo informações do Globo Esporte, o Corinthians pagou apenas R$1.600.000 para contar com o lateral esquerdo, que tem contrato por lá até dezembro de 2025. É óbvio, o ideal seria o Goiás contratar o jogador em definitivo, mas isso no momento o Corinthians não topa fazer. O empréstimo, enfim, esse momento delicado do Goiás, que não é um clube endinheirado, enfim, um cenário de Série B que é muito menos atrativo do que a primeira divisão, e principalmente vários clubes com poder financeiro menor estando na Série A, que acabam atrapalhando, por exemplo, essa história do Goiás. Por exemplo, o Matheus Bidu seria um reforço extraordinário para o Criciúma, para o Juventude, para o Atlético Goianiense, para o Vitória, enfim, por aí vai. A concorrência nessa temporada de 2024 é muito maior, e aí você olha o cenário de Série B, também com outros clubes com mais dinheiro, como o Ceará, Coritiba, América, Sport,
Avaí e por aí vai também. Então é uma temporada difícil, delicada, onde você precisa ir muito bem no mercado e o Goiás, na minha avaliação, irá fazer isso bem, tá? Eu estou um pouco, digamos assim, esperançoso dessas 6 contratações para um começo de temporada serem pontuais, como por exemplo o volante Edson, o Matheus Bidu, possivelmente o Gaston Susso, zagueiro argentino, outras especulações também de atacantes e por aí vai. Eu acho que o Goiás, se ele conseguir seguir esse caminho de contratar pontualmente, sem inchar o elenco, sem trazer aposta, por exemplo, da Série C do Campeonato Brasileiro, começa o ano um pouco à frente. Demorou, a gente sabe, mas algumas renovações podem acontecer, como por exemplo do Bruno Melo. Já gravei um vídeo falando sobre esse assunto, vou deixar para vocês na tela final. Então, basicamente sobre o Matheus Bidu, acho um jogador assim para a realidade da Série B.